Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar com a minha meditação no Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do versículo 14. Eu já meditei até o versículo 13, onde eu falei sobre a descida do Espírito Santo. E hoje eu vou continuar agora com o discurso de Pedro. Logo após o fato ocorrido ali em Jerusalém, por ocasião da descida do Espírito Santo, os judeus que ali estavam, judeus de várias nações, eles ficaram maravilhados, perplexos. Uns zombavam, claro, dizendo que os discípulos estavam embriagados, mas outros ficavam maravilhados. Eles ficaram estupefatos com aquilo que estava acontecendo, porque eles ouviam os discípulos falarem em suas próprias línguas maternas a respeito das grandezas de Deus. E diante desta admiração e também diante da zombaria por parte de alguns, Pedro, ele se levanta aí no versículo 14, está escrito: então se levantou Pedro e com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tornai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Era para eles tomar conhecimento daquilo que Pedro estava para falar. Pedro estava assentado juntamente com os demais discípulos. Se você ler no início aí deste capítulo 2, no versículo 2 também. Olha, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Eles estavam assentados aguardando a promessa de Jesus a respeito da vinda do Espírito Santo. Jesus, 10 dias antes, ele tinha prometido ali no Monte das Oliveiras, antes de ser assunto ao céu, ele disse: olha, vocês daqui a alguns dias vão ser revestidos do Espírito Santo. Vocês vão receber poder para ser testemunha de Jesus em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E agora eles estavam aqui assentados esperando esse dia glorioso. E aconteceu por ocasião de Pentecostes, ou seja, 50 dias após a Páscoa judaica. Então Pedro, ele que estava assentado, após aquela manifestação gloriosa, ele se levanta e diz. E veja que ele chama a atenção dos dois grupos, daqueles que estão maravilhados a respeito daquele acontecimento, o que pode ser esse acontecimento, e daqueles também que estavam zombando. Então ele direciona a sua palavra para dois grupos distintos, zombadores e admiradores. Pode ver que judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados. Então ele fala agora para aqueles que estavam zombando: não estão embriagados como vocês estão pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Ou seja, a terceira hora é 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. Então, 9 horas não era um horário ainda em que a pessoa estaria tonta ou bêbada, embriagada. Seria mais tarde, provavelmente. Mas, versículo 16, mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. Então, Pedro agora, ele lança a mão das escrituras sagradas e cita uma profecia dita pelo profeta Joel. O profeta Joel, ele profetizou pós-cativeiro babilônico. Justamente num período em que grande parte do povo judeu tinha voltado do exílio babilônico, eles ficaram 70 anos como escravos em Babilônia, voltaram, mas estavam passando por muitas lutas. Eles não estavam querendo dar muito crédito com relação à palavra de Deus no que se diz respeito à reconstrução do templo, a melhorar, a reconstruir a casa do Senhor. Eles estavam mais interessados em
reconstruir as suas próprias vidas, já que estava tudo destruído. 70 anos fora da sua terra foi um caos total para ali a terra de Israel. Ele estava mais preocupado com seus bens, suas posses, em reconstruir as suas vidas financeiras. Então, diante disso, o profeta Joel, ele se levanta, isso deve ser por volta do ano 400 a.C., ele se levanta e profere várias profecias de bênçãos e também de maldições. Ele profere maldições contra aqueles que oprimiram Israel e outras profecias. E entre elas, agora, claro, uma profecia de bênção, depois que ele faz algumas profecias de maldições, como está no capítulo 1, parte do capítulo 2 também. Mas no 28, no versículo 28, aí do profeta Joel, depois que ele profere algumas maldições, a partir do versículo 28 do capítulo 2, ele faz a promessa aí do derramamento do Espírito Santo. E o capítulo 3 do profeta Joel, ele fala do juízo sobre as nações inimigas. Mas no capítulo 2 e versículo 28, é o que Pedro cita aí, a partir do versículo 28, ele cita do 28 até o 32. E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Pode ver que ele está citando aí o profeta Joel. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Esta é a profecia de Joel, está escrito lá no profeta Joel. E veja bem que Pedro, ele cita parte aqui. Vamos ler então o que está escrito agora no livro de Atos. Eu acabei de ler a profecia que está registrada no livro do profeta Joel. Agora eu vou prosseguir a leitura, o que Pedro falou. Olha só, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito. Olha aí, a palavra grega é pneuma, é espírito, é a terceira pessoa da Trindade, coigual, coeterno com o Pai e o Filho, sobre toda a carne. Pode ver que a carne aí é sarx, que é o quê? O corpo humano, pessoas. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Então os velhos terão visões. Até sobre os meus servos, veja aí que é doulos, é escravo, a palavra servos é doulos, escravo, e sobre as minhas servas, doule é criada ou escrava, derramarei do meu espírito. Isso demonstrando que não haveria distinção com relação ao derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo seria derramado sobre pessoas novas, velhas, não importava também a condição social desta pessoa, livre ou escravo, todos receberiam quem? O Espírito Santo. E diz aqui, naqueles dias, e profetizarão. E ele prossegue no 19, mostrarei prodígios. Onde? Em cima no céu, a palavra grega aí é ouranos, que é nos céus, espaço, arqueado, firmamento, o universo. Então, haveria sinais nos céus, no universo, nas estrelas, e sinais embaixo na terra. Olha aí, sinais também. E a palavra aí, para sinais, é semeion. Semeion é marca, símbolo, aquilo pelo qual a pessoa
ou algo é distinto de outros e é conhecido, algo que chama a atenção. Isso é o quê? Semeion, sinal. Embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Vocês repararam bem que Pedro, ao citar o profeta Joel, ele está descrevendo toda a história da igreja, desde o dia de Pentecoste até o dia da volta do Senhor Jesus. Repararam aí? Então, os últimos dias, nós podemos ver que os últimos dias, ele começa com a descida do Espírito Santo em Pentecoste. E nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra. E durante esse período dos últimos dias, ele diz que o Espírito Santo, ele seria derramado sobre toda a carne. Para quê? Pode ver que lá no Evangelho, segundo escreveu João, quando Jesus disse, olha, se eu não for, o Consolador não virá. Ele está falando sobre o envio do Espírito Santo. Está no Evangelho segundo escreveu João. Olha, se eu não for, ele não virá. Mas se eu for, ele virá. Quem? O Consolador. E quando o Consolador ele viesse, o que ele faria? Interessante o que Jesus, na sua oração, ou melhor, no seu sermão ali durante a ceia, a celebração da Páscoa, naquela noite em que ele seria preso, é que ele fala estas palavras. Ele diz o seguinte, que quando o Consolador viesse, ele faria o seguinte, ele convenceria o homem de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. 3 coisas o Espírito Santo ele faria: convencer o homem do seu pecado, da justiça e do juízo eterno. Então, veja que agora o Espírito Santo ele é derramado sobre toda a carne para quê? É para justamente isso, convencer o homem do seu pecado, da justiça e do juízo. E ele prossegue que esse derramamento não haveria distinção. E depois, no versículo 19, e mostrarei prodígios. Prodígios aí, a palavra é teras. Teras é milagres. Milagre portentoso. Então, nesse período da igreja aqui na terra, com o derramamento do Espírito Santo, vai acontecer algo milagroso, portentoso, prodigioso. E ele diz assim, ele diz que tanto nos céus como embaixo na terra. Ele diz que é sangue, fogo e vapor de fumaça. Nós não sabemos o que significa isso, já que nós não temos em mente o que o profeta Joel queria dizer quando ele menciona sangue, fogo e vapor de fumaça. Sangue seriam as guerras? Não sabemos. Fogo seriam os vulcões, vapor de fumaça não seriam as grandes catástrofes? Nós não sabemos. E ele diz ainda, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Antes, olha aí, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Aí pode ver que a palavra glorioso aí é epifanes, é a manifestação do Senhor. Antes que venha a grande manifestação do Senhor. E aí pode ver que a palavra também é curios, Senhor, aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence, tem todo o poder, ela tem um poder de decisão. Então esse é o nosso Senhor. Quem é esse Senhor? É o Senhor Jesus. O Senhor Jesus virá, mas antes da manifestação dele a todos os povos da terra para buscar o seu povo, essa manifestação maravilhosa, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue. Tudo isso vai acontecer. E pode ver que no versículo 21 ele diz o seguinte: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja que eu creio que o Senhor vai permitir nesses últimos tempos que nós estamos vivendo na face da terra uma manifestação sobrenatural,
tanto nos céus como na natureza, para que as pessoas se despertem a respeito da vinda do Salvador. Para que as pessoas cheguem à conclusão que existe um Deus poderoso, um Deus salvador por trás de tudo isso e que quer salvar o homem. Por isso que ele vai se manifestar através do quê? Da natureza, com esses grandes prodígios, sinais e maravilhas, a ponto do homem chegar à conclusão que realmente existe um Deus supremo nos céus e que ele quer nos salvar. E aí todo aquele que invocar, que reconhecer que o Senhor realmente é o Salvador e invocar o seu nome, ele será salvo. Claro que para invocar o nome do Senhor, a primeira coisa que nós temos que fazer é o quê? Crer. Ninguém invoca alguém sem primeiro ter crido. Eu somente invoco alguém após eu ter crido. Então essas pessoas vão crer no Senhor, vão invocar o seu nome. Pode ver que o salvo aí é sozo, que aí é salvar-se, resgatar do perigo, a palavra será salvo. O sozo é resgatar do perigo ou destruição. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor, ele será resgatado do perigo e da destruição que estaria eminente na hora de acontecer. E, versículo 22, prosseguindo aí, ele diz assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, olha aí, Nazareno, que é a um habitante de Nazaré. Então, para distinguir, porque existiam, esta palavra Yeshua, no original hebraico, ela era uma palavra muito comum naquele período. Então, para distinguir Jesus, o Messias, o Salvador, dos demais, ele cita Jesus, o Nazareno, ou seja, aquele que nasceu lá na cidade de Nazaré. Diz aqui que varão aprovado por Deus diante de vós. Ele foi aprovado por Deus, teve a aprovação de Deus. Diante de vós com o quê? Com milagres, prodígios e sinais. Ele cita 3 palavras aí, olha aí. Milagres, que é dunamis, poder. Prodígios, que é teras, que também significa milagres. Milagre no sentido de portentoso. E depois ele fala de sinais, que é semeion, marca, símbolo. Também algo portentoso realizado. Então, pode ver que Deus vai fazer coisas extraordinárias nesses últimos dias. Começou fazendo com Jesus, lá no início da igreja, no início do ministério de Jesus, ele realizou esses milagres, prodígios, sinais, e vai continuar fazendo ao longo do período da igreja aqui na terra, até a volta dele. Pode ver que quando o próprio Timóteo, ou melhor, quando o próprio Lucas escreve o Atos dos Apóstolos, ele fala aquilo que ele começou a fazer e vai continuar fazendo na vida da igreja por toda a história dela. O livro de Atos, na verdade, deveria ser Atos dos Apóstolos e da igreja, aquilo que Jesus fez e a igreja continuou fazendo e irá fazer ao longo da sua trajetória aqui na terra. O versículo 23 diz assim: sendo este, quem? Jesus, entregue pelo determinado desígnio, presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquo. Claro que Deus, na sua presciência, ele já sabia a respeito de tudo o que ia acontecer. Claro que Jesus ele deveria ser morto para que na sua morte, através da sua morte, do seu derramamento de sangue, ele pudesse nos salvar. Porque no Antigo Testamento, o sangue de animais eram derramados no intuito de cobrir o pecado do homem. Mas agora, Jesus ele veio como homem e também sem pecado, com um propósito que ele veio com um desígnio, com um propósito de derramar o seu sangue para purificar, para eliminar o pecado do homem. Por isso que ele fala desígnio o quê? Com um propósito. A palavra grega é boli, que é propósito. No seu propósito, Deus ele determinou tudo isso. De quê? Que Jesus fosse morto. Mas o detalhe é o seguinte: ele deveria ser morto, mas quem é que acabou matando ele? O próprio povo
judeu. Vós o mataste, olha aí, vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos. Esse iníquos aqui não é propriamente o povo judeu, mas o povo romano. Se você pegar a palavra aí, grega é anomos, em referência aos gentios. Um dos significados dessa palavra é em referência aos gentios, que se desvia da lei, que desrespeita a lei, ilegal e malvado, destituído da lei mosaica. Os romanos, eles não tinham conhecimento da lei mosaica. Os judeus, sim, claro, eles tinham pleno conhecimento da lei mosaica. Mas eles fizeram o quê? Pegaram o Senhor Jesus e o entregaram para quem? Para que os iníquos, que era Roma, matasse Jesus. Prosseguindo, ao qual, porém, Deus, olha aí, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Ela quem? A morte. A morte não poderia reter a pessoa do Senhor Jesus. Era impossível a morte reter a pessoa bendita de Jesus, porque Deus o ressuscitou, rompendo, quebrando, demolindo, libertando. Olha aí, a palavra grega é luo, que é libertar alguém, algo preso ou atado. Ele foi liberto o quê? Dos grilhões, olha aí, grilhões, se diz respeito à angústia, essa dor da morte. Ele rompeu os grilhões, ele rompeu a dor da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, e ele lança a mão aí do Salmo 16, versículo 8, quando Davi, ele compôs um hino, e esse hino também era profético. Interessante que os hinos que eram compostos ali no período da Antiga Aliança eram hinos proféticos também. Hinos que apontavam não para a sua própria pessoa, mas para a pessoa do Messias, como está aí o Salmo 16, versículo 8. Porque a respeito dele diz Davi, 2 pontos aí, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Ele cita esse Salmo 18, olha o que diz o Salmo 18. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que a minha mão direita nunca vacilarei. E prossegue o Salmo de número 16, 8, ele ainda prossegue mais alguns versículos ainda, que diz o seguinte: por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Estuda o salmista Davi, ele diz isso no seu hino: porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá o teu santo veja corrupção. Olha aí, ele continua proferindo o Salmo 16, mais alguns versículos do Salmo 16. Interessante que ele diz assim, o salmista Davi, dizendo, porque não deixará minha alma na morte. A alma aí é psique, e lá no original hebraico é nefesh, e ele diz o seguinte, que não deixará a minha alma no Hades. É interessante que quando eles traduziram a palavra lá do Antigo Testamento, lá nos Salmos, livro de Salmos, no Salmo 16, a palavra original hebraica lá, ela é Sheol. Sheol significa habitação, residência dos mortos. Quando esta palavra foi traduzida para o grego, foi traduzido como Hades. Também significa quase a mesma coisa. Olha, o Deus das regiões mais baixas, o mundo inferior, o reino da morte, sepultura. Não propriamente dito o inferno, o lugar que as pessoas estão em sofrimento. Mas o Hades e Sheol, essas duas palavras, uma hebraica e outra grega, significa o quê? Que o Sheol e o Hades é o lugar onde os mortos estão, é a habitação dos mortos. Então ele diz aqui, olha,
o salmista diz o seguinte: não deixará a minha alma no Sheol ou no Hades, nem permitirá que o teu santo, quem que é esse santo aqui? O Senhor Jesus, viesse o quê? Ele visse o quê? A corrupção. Está aí no finalzinho do versículo 27. Corrupção, destruição. O seu corpo não seria destruído pela deterioração, mas ele seria ressuscitado. O versículo 28 diz o seguinte: fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, então ele conclui aí o que o salmista disse e vai para o 29 e diz: irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu, o Davi morreu, e foi o quê? Sepultado. E o seu túmulo permanece entre nós até o dia de hoje. O que Pedro está querendo dizer aqui para os irmãos ali, olha, esta profecia que foi dita por Davi, ele não estava falando dele próprio, mas estava falando de um outro. E quem é esse outro? O próprio Machia, o Senhor Jesus. Ele diz, olha, pelo que nós sabemos, os ossos, os restos mortais de Davi, está aqui. Ele foi sepultado aqui em Israel. O seu túmulo permanece entre nós até os dias de hoje. Então, se os ossos de Davi, o seu corpo foi consumido, a sua carne apodreceu, então de quem que ele estava falando? Ele estava falando do Messias. E veja o versículo 30, olha o 30. Sendo, pois, profeta, quem? Davi. E sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte e nem o seu corpo experimentou a corrupção. Então, você olha, Davi, ele falou do Messias, porque ele sabia da promessa. O Senhor já havia feito o quê? Uma promessa. Para quem? Para Davi. Deus havia feito essa promessa para Davi, que um dos seus descendentes, ele ocuparia o trono. Ele assumiria o reinado da casa de Israel. Então, por isso que, olha, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. Isso aí está no Salmo 16, versículo 10. O mesmo salmo que eu comecei a citar lá, eu li o Salmo 16, 8. Ele cita o 8, o 9 e o 10. Pode ver aqui, ó. Não, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. A palavra inferno, se você olhar no original hebraico, é Sheol. Vamos para o 32, que diz o seguinte: a este Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. A esse Jesus que vocês mataram, vocês o entregaram a pessoas ímpias, que não conheciam a lei, que era o povo romano, eles o mataram. A este Jesus, que vocês rejeitaram e o entregaram para ser morto, Deus o ressuscitou dentre os mortos, e nós somos suas testemunhas. Interessante que a palavra testemunha aí é martos. Martos significa o seguinte: alguém que presencia algo, testemunha. Eles viram a pessoa do Senhor Jesus. Inclusive, os 120 que aqui estavam reunidos, eles puderam contemplar a assunção de Jesus ali no Monte das Oliveiras. O 33 diz assim: exaltado, pois, à direita ou à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e vocês ouvis. Então, o que vocês estão ouvindo, ou ouviram, né? E vocês viram, é aquilo que o Pai já havia prometido. É a promessa do Espírito Santo. Jesus foi para os céus e enviou quem? O Espírito Santo, para dar continuidade à obra salvífica aqui na terra.
Jesus veio e derramou seu sangue, comprando para nós o que? A salvação. Ele pagou um alto preço. Claro, a salvação para nós não custa nada, mas ela custou um alto preço para a pessoa do Senhor Jesus. E ele derramou seu sangue e nos comprou a salvação. Ele nos libertou do jugo do pecado. E agora nós somos livres para o servi-lo. E para que esta obra dê prosseguimento, foi necessário que a vinda do Espírito Santo. Como eu já disse, o Espírito Santo é aquele que veio por ocasião do Pentecoste e permanece até os dias atuais. Ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O 34 diz assim: porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor. Ele cita aí o Salmo 110, versículo 1. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Então, Davi também, ele fez uma profecia aí no Salmo 110, está na tela aí. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por estrado, por apoio dos teus pés. Um dia, o Senhor... Então, a obra do Senhor Jesus continua aqui na terra, até que o inimigo seja o quê? Destruído, ele seja colocado sob os pés do Senhor Jesus. E o 36, para encerrar: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós, quem? Os judeus, crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o constituiu Senhor, não César. César também era chamado de Curios, mas aqui o verdadeiro Curios, aquele a quem uma pessoa pertence, sobre o qual ele tem todo o poder de decisão, mestre e Senhor, pertence à pessoa do Senhor Jesus. E também foi constituído o quê? Olha aí, Christos, ou no hebraico Mashiach, ou ungido, aquele que Deus ungiu, o Filho de Deus, a quem eles mataram. Então, o Senhor constituiu Salvador e Senhor de todos os homens. Que Deus em Cristo abençoe. No próximo vídeo, eu estarei falando aí a respeito da conversão de 3.000 pessoas. Após Pedro ter proferido vamos dizer assim, esse sermão, as pessoas foram tocadas pelo Espírito Santo e elas se converteram. Mas isto é um assunto para o próximo vídeo. Que Deus em Cristo o abençoe e até lá.